Fontes ligadas ao governo Lula e à Vale rejeitaram a ideia de que exista uma interferência estatal na companhia. A apuração desse assunto é do Caio Junqueira, por isso eu continuo aqui no site da CNN, com CPI no radar. Governo e Vale negam interferência estatal na empresa. Essa reação, por qual motivo? O que eles estão tendo de negar alguma coisa? Foram acusados de quê? Essa reação surge um dia depois da CNN noticiar que a cúpula do Congresso vê em curso uma operação política do governo para ocupar o comando da Vale. E falam, inclusive, em instalar uma CPI para apurar uma possível interferência estatal na empresa. De acordo com essas fontes, o movimento é o contrário. O governo teria se afastado da companhia. Fica um pouco confuso de compreender, né? Mas o nosso analista Vitor Irajá explicou essa relação entre o governo do presidente Lula e a Vale. Vamos ver? Ao longo do terceiro mandato do presidente Lula, a relação entre o Palácio do Planalto e a Vale foi marcada por uma disputa contínua por influência sobre a maior mineradora do país. O embate começou ainda em 2023, quando o governo passou a tentar, sem sucesso, ampliar a sua presença na cúpula da companhia, uma empresa, vale a gente lembrar, privada, mas com participação relevante de investidores ligados ao Estado, caso da Previ, o Fundo de Previdência de Funcionários do Banco do Brasil. O principal capítulo dessa disputa aconteceu durante o processo de sucessão do então presidente da Vale, Eduardo Bartolomeu, que comandou a empresa entre 2019 e 2024. O governo considerava que ele tinha pouco trânsito e relação e diálogo com a classe política e trabalhou para emplacar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, no cargo. Essa articulação a gente acompanhou, encontrou forte resistência dentro da companhia e entre, evidentemente, os acionistas privados. Em 2024, essa tensão ficou explícita. O presidente Lula chegou a afirmar publicamente que a Vale estava acéfala, chegou a perguntar quem era o dono da Vale, numa demonstração de insatisfação com o rumo da sucessão na presidência. Sem conseguir viabilizar Guido Mantega, o governo ainda cogitou o nome de Paulo Caffarelli, que foi inclusive presidente do Banco do Brasil, mas ao fim do processo, que foi conduzido por uma consultoria privada de headhunting, a Russell Reynolds, prevaleceu a decisão dos acionistas. Em outubro de 2024, Gustavo Pimenta foi escolhido como novo CEO e outros executivos de mercado, nomes como de Sérgio Rial e de Walter Schalka, também chegaram a ser considerados nesse processo. E mesmo derrotado na escolha do presidente executivo da Vale, o governo manteve a disputa por espaço dentro da governança da empresa. Em fevereiro do ano passado, João Fukunaga, então presidente da Previ, visto como principal interlocutor do Palácio do Planalto na Vale, perdeu esse protagonismo, porque a interlocução passou a acontecer diretamente entre o governo e Gustavo Pimenta, que é um nome respeitado pelo mercado, mas que é considerado que tem um trânsito político maior do que Bartolomeu. Pouco tempo depois, em abril de 2025, a própria Previ entrou no centro das atenções, porque o Tribunal de Contas da União abriu uma apuração, uma investigação sobre um déficit de 14 bilhões de reais no plano Previ 1 administrado pelo Fundo de Pensão. E nos bastidores, fontes atribuíram esse desgaste a uma disputa interna, envolvendo exatamente a influência sobre a Vale, com a atuação dos ministros Alexandre Silveira e também Rui Costa. Em outubro do ano passado, João Fukunaga deixou a presidência da Previ, foi substituído por Márcio Antônio Chiumento, mas essa mudança não encerrou a disputa. Em junho desse ano, a Previ voltou a movimentar o tabuleiro ao pedir a convocação de uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, para destituir o presidente do Conselho de Administração da Vale, o Daniel Stiller, curiosamente tinha sido indicado pela própria Previ em 2021, ainda durante o governo de Jair Bolsonaro. O Conselho da Vale formalizou a convocação da Assembleia em 19 de junho. A Previ apresentou como substituto o Manuel Lino de Oliveira Uoli, conselheiro independente. E aí eu e a Lucinda Pinto apuramos que a ISS, que é uma consultoria internacional, entregou um parecer sobre a Assembleia Geral Extraordinária da Vale, recomendando a rejeição praticamente de tudo que queria a Previ. E a ofensiva do governo ganhou um novo capítulo nesse mês, isso porque uma apuração do nosso analista Caio Junqueira dá conta de que no Congresso Nacional, parlamentares passaram a acusar o governo de atuar diretamente para influenciar o resultado dessa eleição do novo presidente do Conselho. E segundo relatos, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, teria telefonado pessoalmente a conselheiros da Vale pedindo apoio ao candidato defendido pelo Palácio do Planalto. Uma atuação que levou parlamentares da oposição, inclusive, de acordo com Caio, a discutir a instalação de uma CPI para investigar uma possível interferência política na governança da companhia. Daqui a 2 dias, a Vale escolhe, numa Assembleia Geral Extraordinária, o novo presidente do Conselho. A ver quem leva nessa queda de braço. 10h38, segunda-feira na área, dia 20 de julho de 2026. Vamos que vamos, tem muita notícia, tem muita coisa para te contar. Dia do amigo, hein? Dia da amiga, é a